Se você vê vídeos no celular, ouve música por aplicativo, agradeça a esse engenheiro brasileiro. Eu li isso numa revista, achei meio exagerado e resolvi ir atrás do cara. Não foi fácil. Ele faz parte da Academia de Engenheiros dos Estados Unidos, um clubinho de gênios. Ele tem mais de 120 patentes no nome dele, vive nos Estados Unidos, é um professor pardal, um cara com uma agenda carregada, que está lá agora inventando o futuro. Eu vou conversar com Rico Malvar. Professor Pardal é um pouco interessante, mas tudo bem. Ô Rico, o programa chama Provoca. Eu quero saber aí, o que a gente faz hoje que tem o seu dedinho no mundo da tecnologia? Por exemplo, nós estamos usando agora, né? Nós estamos usando esse vídeo digital. Esse vídeo está num formato chamado H264 e eu fui um dos engenheiros que projetou o H264. Então, todo mundo usa todo dia. Calling the Jetsons, Jetsons. Ah, it's a phone. I'll get it. Morning, George, dear. Ah, morning, Gloria. Explica para o pessoal que está nos vendo o que está acontecendo agora, enquanto eu converso com você, você em Seattle e eu aqui no estúdio da TV Cultura. A gente chama de compressão. O vídeo que sai da câmera, vamos dizer, ele tem uma quantidade de pixels, é uns 100 milhões de bits por segundo. Mas não dá para passar isso pela internet. Eu só posso passar 1 milhão, ou até menos do que isso. Então, eu preciso comprimir de uma forma a informação, depois do outro lado eu descomprimo e traz de volta o que está. É meio mágica, mas funciona. Lá atrás, na UNB, você criou o GPDS, Grupo de Processamento Digital de Sinais. Estou falando aqui de anos 80. Que bicho é esse? Processamento de sinais, o que tem a ver com o mundo de hoje? Desde que eu fiz o meu doutorado lá no MIT, que já faz mais de 30 anos, mais de 35, a ideia era essa, que a gente já tinha essa visão de que os sinais iam ser processados por computadores e que todo mundo teria computadores. Então, tínhamos que aprender como é que a gente vai trazer o áudio, o vídeo, a mídia para ser processado pelo computador. E hoje em dia é uma coisa... né? É uma coisa que a gente usa o tempo todo, mas como é que se vê isso antes? Como é que se vê uma necessidade? Porque ninguém sonhava, a não ser os Jetsons, da gente conversar como estamos conversando agora. Mas você vê, Marcelo, os Jetsons, o Star Trek, o pessoal era muito criativo, o pessoal tinha umas ideias interessantes das coisas que a gente ia fazer, né? Então, de repente, a gente se inspirava com aquilo, eu como engenheiro e muitos outros também, engenheiros e pesquisadores, será que a gente não consegue inventar de verdade aquilo que a gente viu no Star Trek? Então, aos pouquinhos, a gente foi fazendo. Live long and prosper. Como que você entrou na Microsoft? Eu quero que você conte essa história para quem acha que precisa da ajuda de um amigo do pai para conseguir um emprego. Eu estava um dia, eu morava em Boston, eu estava um dia olhando as coisas da Microsoft e já tinha isso em 1997, 25 anos atrás. E aí eu estava vendo que a Microsoft estava fazendo coisas bacanas na área de voz, de mídia, e eu naquela época já falava, poxa, mídia vai virar digital e precisa muito de processamento de sinais para poder fazer a mídia digital. E eu sei processamento digital de sinais. Aí, numa tarde de domingo, eu dei uma de maluco, escrevi um e-mail para o CTO da Microsoft. Até mostrei para minha esposa o e-mail, ela falou, você vai mandar um e-mail para o CTO da Microsoft, você vai querer que ele te responda, né? Aí eu falei, olha, a mídia digital é importante, eu tenho certeza que vocês sabem disso e vocês vão precisar, o time de pesquisa de vocês não tem um grupo de processamento de sinais, devia ter, se você quiser eu posso montar um para você. Aí eu falei para minha esposa, o que pode acontecer? Porque o pior que acontece é eles não respondem nem o e-mail, né? Na segunda-feira eu recebo um e-mail da Microsoft falando, eu sou a Suzane do Departamento de Recursos Humanos, vamos coordenar a sua visita aqui para fazer uma entrevista. Eu falei, uau! E aí a entrevista foi super bem, o pessoal muito bacana aqui, eu fiquei impressionado com a qualidade da Microsoft, e eles resolveram arriscar em mim e me contratar. E você está aí, inventando coisas. Ô Rico, em 81, você ainda estava no Brasil
e foi reconhecido com o prêmio Jovem Cientista da Fundação Marconi. É considerado um Nobel da tecnologia da comunicação. No ano seguinte, só para a gente ter uma ideia da importância desse prêmio, quem ganhou o prêmio principal foi Arthur Clarke, só isso. Qual a importância do Arthur Clarke no mundo que a gente vive hoje? Ele inventou muitas coisas, inclusive você lembra que ele teve o conceito inicial dos satélites, né? Hoje em dia a comunicação depende de satélites, e ele inventou os satélites, ele inventou que as naves espaciais, se elas começarem a girar, você pode gerar uma gravidade interna, então você pode ter gravidade dentro de uma nave espacial. Ele inventou muitas coisas, ele era assim muito baseado, ele era um escritor de ficção, mas baseado em ciência. Então ele inventava as coisas que realmente poderiam funcionar e acabaram funcionando. The big difference when he grows up, in fact, if we wanted to wait for the year 2001, is that he will have in his own house not a computer as big as this, but at least a console through which he can talk to his friendly local computer and get all the information he needs for his everyday life, like his bank statements, his theater reservations, all the information you need in the course of living in a complex modern society. Eu experimentei recentemente uma das inovações que você trabalha aí na Microsoft, que são óculos que te dão uma percepção espacial, que serve principalmente para pessoas com deficiência visual. Como é que é isso, Rico? Essa área de acessibilidade é uma área muito importante. Nós criamos esse aplicativo chamado Soundscape, onde ele indica para você, por som, onde é que as coisas estão. Um som direcional. Então, quando você escuta o som não... A impressão que você tem é que ele não vem do headphone, não está dentro da sua cabeça. O som está no mundo. Então, você acompanha o som e aí a gente consegue te guiar, você seguindo o som, ao invés de seguir um mapa que está numa tela. E você se movendo e percebendo que mudou a direção, não é assim? Exato. A gente coloca o som onde a coisa está. Flower shop to Kakura. まっすぐ歩いている時にこう左からお花屋さんがあるっていう情報が Matagavama Park, 95 meters. 非常にこう気持ちも高ぶってきて近づいてるなっていうのをビープ音だけじゃなくて数字として判断できるっていうのは A ideia é não bloquear o som do mundo, né? Para que você possa escutar os sons que vêm do Soundscape, mas ao mesmo tempo escutar o mundo. Ou seja, o som do Soundscape está superimposto aos sons do mundo, que é o que a gente chama de realidade aumentada. Em particular, realidade aumentada de áudio. De áudio. E tem novos modelos agora, por exemplo, tem um novo headphone da Sony que tem um furinho no meio, você bota dentro do ouvido, mas você nem percebe que está usando um headphone. E ele está lá escondidinho dentro do seu ouvido e a gente pode usar o Soundscape com ele com uma experiência ótima. E ele está escondidinho aí no seu escritório ou a gente pode ver? Eu tenho um desses aqui, ele parece um headphone, um earphone normal. Sim, desses. Só que você pode... você vê que ele tem um buraquinho no meio. Deixa eu ver. Né? Tá vendo? Sim. Onde seria o alto-falante tem um buraquinho no meio, através desse buraquinho passa o som do mundo. Vamos falar de tecnologia que não dá certo, e eu não quero fazer nenhuma acusação a nenhuma empresa aqui, eu quero falar da impressora. A impressora é uma coisa que já está há tanto tempo entre nós, aí você manda imprimir, não sai, embrulha o papel, faz uma confusão. Ela foi inventada para a gente desenvolver a nossa paciência, é isso? Ixi, caramba, agora você me pegou, porque a história da impressora vai há muito tempo, né? Mas, em parte, era porque a gente confiava muito no papel, né? Exato. O papel tinha mais valor. Aquilo vai durar para sempre. Mas hoje em dia,
Você tem a nuvem, por exemplo, a nuvem Microsoft, que tem a capacidade imensa de armazenar informações com uma segurança muito grande, uma segurança física muito grande. Se você tem seus documentos num papel dentro da sua casa, a sua casa pode pegar fogo. Aí lá se foi os seus documentos. Mas se os seus documentos estão na nuvem, você não vai perdê-los nunca. É muito mais confiável. E quando o sistema cai, o que acontece? O que você tem a dizer para o pessoal para eles confiarem mais na nuvem? Essa coisa etérea. Na coisa etérea. Cada vez mais a probabilidade de cair vai ficando pequena, pequena, pequena. Uma das coisas mais confiáveis que você tem é a nuvem. Vários outros serviços, aviação, transporte, tem uma taxa de falha maior. Né? A taxa de falha da nuvem é muito baixa, cada vez menor, cada vez replicada em várias regiões. Você não tem um data center, você tem um conjunto de data centers. Então, se deu gato num data center, você transfere as comunicações para um outro. Então, essa confiabilidade está ficando cada vez maior. E essa distribuição física faz com que a nuvem seja o lugar onde você quer colocar suas informações. Vamos tentar falar aqui de inteligência artificial um pouco. O corretor ortográfico, que é uma coisa que eu admiro muito, mas muita gente xinga. Corretor, você trocou de um jeito que eu não queria. Aquilo ali funciona por machine learning, é isso? O que é isso, hein? Hoje em dia ele evoluiu muito. Ele corrige a gramática, ele corrige o estilo, ele ajuda você, por exemplo, você escreve de uma forma e diz, isso aqui está muito complicado, você não prefere escrever de uma outra forma? Desse jeito, Então, cada vez com a inteligência artificial está fazendo mais. Por exemplo, você vai chegar num ponto onde você começa a escrever coisas e a inteligência artificial completa para você. Isso já tá, por exemplo, acontecendo em software. Às vezes o engenheiro escreve um pedacinho do software e a inteligência artificial completa o software, de forma que a cabeça humana fica mais para pensar nas coisas de alto nível. Mas a coisa mais detalhada, de escrever o detalhe do código ou o detalhe das palavras, se for uma linguagem natural, a inteligência artificial faz para você. Ela vai completando. E o aprendizado de máquinas é uma coisa que aprende com o usuário, né? Inclusive no corretor ortográfico, né? Então eu quero que você diga para eles, quando alguém xinga o corretor ortográfico, ele está xingando ele mesmo. A máquina aprendeu com ele, não é isso? Em parte, essa é uma brincadeira, mas é verdade, a gente aprende com o usuário. Tô saindo agora. Você quis dizer agora? Não, agora. Amora. Agora. Tô saindo agora. Daqui a pouco chega aí. Apelou pro gravador, não foi? Quais são os perigos da inteligência artificial? Eu me lembro de um episódio na Microsoft, né, que inventou um robozinho para o Twitter e que em poucas horas ele virou um nazista, um xenófobo, transfóbico, né, justamente pela interação com jovens, que era o objetivo desse robozinho lá no Twitter. Conta um pouquinho dessa experiência e os efeitos colaterais de uma tecnologia tão acelerada. Aquela experiência foi muito boa, nós aprendemos muito. Tanto que hoje em dia, aqui na Microsoft, você ter uma inteligência artificial que respeita a privacidade, respeita aspectos éticos, é incrivelmente importante, né? Então, nós estamos aprendendo que não é apenas uma questão de você fazer um sistema de aprendizagem de máquina, né, de machine learning, como você falou, e tomar cuidado de quais são os dados que estão treinando. Você tem que ter um sistema que os processos de treinamento detectam coisas que são incorretas, coisas que não são éticas, coisas que são insulto, coisas que são tendenciosas, e você tem que filtrar isso para que a inteligência artificial respeite, trate os humanos de uma forma igual, sem preferência de nenhuma classe, e que também respeita a privacidade e que seja sempre uma ferramenta de apoio. É bom a gente sempre lembrar que quem usa a ferramenta é o ser humano, né? A gente não pode botar a culpa só na ferramenta, não é isso? Mas aí a gente vê que a responsabilidade é nossa. A gente tem que prever como que os seres humanos vão usar a ferramenta. Legal. E tem que
ter o melhor comportamento possível. Ô Rico, eu ainda quero dar uma ideia do que representa a sua visão de processar sinais no final da década de 90. Nós estamos falando de uma época que a internet dependia de um modem, que fazia aquele barulhinho. Lembra daquele barulhinho? Barulhinho, né? É aquela coisa assim. Neste ano de 2000, por exemplo, aqui na TV Cultura, nós fizemos uma coisa muito esquisita. Eu transmiti o Vitrine, que era um programa que falava justamente da transformação digital, direto da Austrália. Eu entrei ao vivo aqui. Então, a gente já está com o Marcelo, ele está na Universidade de Tecnologia de Sydney. Essa transmissão é feita ao vivo, mas demora... Boa noite! Gente, eu não acredito. Parece que a gente está ao vivo. Vocês não imaginam como é esquisito e maravilhoso essa sensação de estar aqui do outro lado do mundo e conectado ao vivo com vocês via internet. Agora eu entendi que você nos ajudou, mesmo que você não estivesse na nossa equipe, com esse processamento de sinal. Em que momento que nós estamos desta história de processar sinais? Olha, ainda tem muita coisa a ser feita, né? Por exemplo, imagina uma das coisas que a gente já pode fazer com a inteligência artificial. Imagina uma pessoa que tem que perdeu a sua voz, teve uma doença, perdeu a sua voz. Eu posso fazer um sintetizador de voz agora que vai trazer de volta a voz para essa pessoa, né? Você pode falar com a voz da pessoa. Então, em vez de você ter o Steve Hawking com aquela voz bem diferente... My motto is there are no boundaries. Thank you. Você pode ter uma voz que aparece a pessoa. Você tem que tomar cuidado de usar essa tecnologia, mas usando de uma forma boa, você pode ajudar. Outra forma, por exemplo, às vezes você deve conhecer várias pessoas que são surdas. As pessoas que são surdas, quando elas vão falar, costuma ter uma voz distorcida, não é? Porque a pessoa não tem o feedback físico, né, da sua voz. Ela usa a voz com uma força que ela ainda não... Uma força diferente. Você percebe que a pessoa está se esforçando. Isso. E às vezes nós, seres humanos, não temos muita experiência e temos dificuldade de entender essa pessoa. No Teams, no PowerPoint, nos nossos mecanismos, a gente tem o sistema que transcreve voz para texto. Sim. Esse sistema consegue entender pessoas surdas muito melhor do que seres humanos. Então, com isso, se você está numa reunião e tem um sistema desse, a pessoa que é surda está falando, você está tendo dificuldade de escutá-la e entendê-la, mas você não precisa interromper a pessoa, basta você acompanhar a transcrição e aí a pessoa... Então, você tem uma inclusividade muito maior. Claro. A combinação entre o processamento de sinal e a inteligência artificial é que permitiu a gente fazer isso. Né? Claro, e de uma maneira leve, né? De uma maneira como nós estamos fazendo aqui agora. De uma maneira leve. E você vê o resultado final é aquela pessoa, por exemplo, a pessoa surda, se sentir muito mais incluída na conversa do que se não tivesse essa tecnologia para ajudá-la. Existem estudos aí de uma tecnologia para controle do pensamento? Olha, até aqui no laboratório a gente mexe um pouco com isso. Olha aí. É até possível você, através de uns headsets especiais que medem sinais elétricos da sua cabeça, detectar algumas coisas do seu estado mental. Ler pensamento completamente não está muito perto, não. Ainda é muito no futuro. Ainda bem. Mas algumas conclusões dá para fazer. Algumas conclusões. Por exemplo, eu acredito que daqui a poucos anos a gente vai chegar num ponto onde vai permitir uma pessoa que está completamente imóvel, mas que o cérebro ainda funcione, se comunicar. Uma interface onde a pessoa vai poder escrever, por exemplo, através de pensamento. Provavelmente vai ser um pouco lento, porque a nossa boca é muito rápida para falar, né? Mas imagina uma pessoa que está completamente trancada dentro de si, né? Porque não mexe, paralisada. Sei. A gente vai poder dar a essa pessoa a capacidade de comunicar. Isso não existe ainda, mas não está muito longe de existir, não.
Bom, quantas horas? Bom, já tá de tardinha, quase na hora de tomar um cafezinho. Ah, obrigado, Luz, mas eu acho que eu não vou tomar um cafezinho, não. Toma só, acabei de passar. Só um cafezinho com pão de queijo, cê tá tão magrelia. Tá bom, mas só um cafezinho. É, Rico, mas hoje a gente tem a sensação que alguém controla o nosso pensamento, né? Que desinformação, fake news, tudo isso pode mudar eleições, por exemplo, de uma hora para outra. Isso tudo, será que preocupa o meu convidado, esse pesquisador faixa preta? Nós vamos saber aí no próximo bloco. Não se perca nas telas, a gente já volta. Yuri Bezmenov, um dissidente da KGB, revelou que só 15% do orçamento da poderosa agência de espionagem da ex-União Soviética iam para espionagem. Os outros 85% iam para subversão ideológica, desinformação, fake news. Eu estou falando dos anos 70, 80, plena Guerra Fria entre os Estados Unidos e os soviéticos. Os agentes da KGB gastavam tempo inventando notícias falsas para plantar. Entre eles, um funcionário novato, talentoso, que hoje o mundo conhece melhor, Vladimir Putin. O meu convidado, Rico Malvar, mestre na tecnologia da informação, vai me ajudar agora a entender algo importante nos dias atuais. Na juventude, o Putin plantava notícia falsa, esperava às vezes meses, anos, para ela se espalhar pelo mundo. Hoje, como será que funcionam os sistemas de desinformação e como nós devemos ter consciência para usá-los bem? E aí, Rico? Como é que a gente sai dessa? Pois é, Marcelo, você falou num aspecto muito importante. A desinformação, como você falou, né, uma informação que é incorreta de propósito para mudar a opinião das pessoas, é uma coisa muito séria, cada vez pior, né? Então, e as pessoas têm uma certa tendência de acreditar. Alguém manda uma mensagenzinha para você numa rede social, tem uma foto e um vídeo, você tem uma tendência a acreditar naquilo sem verificar. Nós estamos trabalhando agora num novo sistema, uma colaboração entre a Microsoft, a BBC, o New York Times e outras empresas agora, incluindo o Twitter, a Adobe e outras. É um sistema que a gente chama de provenance, de você marcar numa mídia quem é que gerou uma mídia. Por exemplo, se a BBC foi lá, publicou uma foto que estava num artigo deles, e alguém foi lá, reportou aquela foto, colocou num outro lugar e tudo mais, de repente essa foto aparece, você não sabe aonde. E alguém diz, eu vi isso aqui na BBC. E aí, esse novo sistema vai acompanhar com a foto um descritor de quando é que essa foto foi tirada, quem te tirou a foto. Por exemplo, na situação muito infeliz que estamos passando agora entre a Rússia e a Ucrânia, né? Tem gente que publica artigos mostrando fotos de 5 anos atrás, de 6 anos atrás, para criar uma coisa que não aconteceu, uma desinformação. Mas aí eu posso rapidamente verificar, essa imagem já existia. E o aspecto mais bacana disso não é nem tanto a tecnologia, é a sociedade que está começando a aprender e está começando a dizer, eu não posso acreditar em tudo que eu vejo, em tudo que eu escuto, eu preciso ir atrás para ver se aquilo é verdade. Olá pessoal, meu nome é João Felipe, eu sou delegado federal aqui da Anvisa do Estado de São Paulo. Compartilhar uma notícia com vocês que acabei de receber. O PCC sequestrou uma carga de vacina. E em tempos de guerra, né, ou de eleições, como a gente já viu, o pessoal aproveita, né, para fazer, como um ex-ministro aqui desse atual governo diz, passar a boiada. É onde surgem mais essas desinformações. Esse combate aí às fake news, como a gente deve atuar para ele não virar uma guerra perdida? Olha, tem essa combinação. Primeiro, as ferramentas técnicas, como essas nossas que a gente está criando, ao mesmo tempo com o cuidado de não sermos censores, né? As pessoas têm liberdade de expressão, as pessoas podem falar o que querem falar, escrever o que querem escrever. Вот я тоже хочу высказать это свое мнение. Скажите. Меня устраивает то, что
Это шок-контент. Человек пришел сказать, что ее устраивает. Através da inteligência artificial e dos sistemas de criptografia, blockchain e tudo mais, criar sistemas que te permitam te dar mais garantia. Por exemplo, você hoje em dia, quando você vai no seu banco fazer uma transação através da internet, você confia. Por quê? Porque o dado é cifrado, ele é seguro, HTTPS, o banco tem um certificado, o banco usa uma verificação de 2 fatores para saber que é você mesmo, não foi alguém que roubou o seu password, é você mesmo, né? Então, aos poucos, as pessoas vão se acostumando. Então, nós ainda não chegamos lá nos news para que a gente chegue nesse ponto onde todo mundo se acostumar a verificar, mas aos poucos vamos chegando lá e tem um espaço dessas soluções técnicas a ajudarem a gente. Gente, né, Rico, que às vezes demoniza algumas ferramentas. Eu quero citar aqui as criptomoedas. Você acha que isso também pode ser uma coisa que perturba a consciência que a gente deve ter disso, que não é porque é uma criptomoeda que vai comprar drogas ou que esconde negócios escusos? Qual é a sua visão disso? Cada vez mais hoje em dia, os bancos são conectados, né? Cada vez mais as transações são controladas, né? E cada vez mais você tem também uma inteligência artificial que pode ajudar os bancos e as instituições governamentais para você detectar padrões de uso incomuns que podem indicar a possibilidade de um uso ilegal ou de ter alguma coisa estranha. Por exemplo, imagina que você tem uma conta num banco e eu vou lá, sou um hacker, de alguma forma roubei o seu password. Aí eu vou entrar no banco, vou tentar mexer na conta. Eu sei o seu password, eu entrei no banco, mas eu vou provavelmente mexer na conta, pesquisar a conta, fazer transferências de uma forma diferente que você fazia. E um sistema de inteligência artificial pode detectar essa diferença e bloquear a conta e dizer, opa, não é o Marcelo, alguém roubou o password do Marcelo. Pelo seu comportamento, né? Pelo seu comportamento. E uma coisa que eu não sei se as pessoas em casa sabem, detecta inclusive como que eu passo o dedo na tela do smartphone, não é isso? Exato. Os bancos sabem disso. Como você interage, é possível você detectar. Então, essas ferramentas podem ajudar a aumentar a segurança. Inclusive, a confiabilidade que as pessoas vão ter no sistema. They show us iRobot just to make sure we don't get any ideas. What do you think about the way robots are portrayed in movies? I like robots. Nós estamos aqui em 2022 e tem gente que desconfia de uma tecnologia de 2000, tem 22 anos, chamada urna eletrônica. Ela já passou por várias eleições, nunca houve comprovação de fraude. Por que a gente ainda teima em desconfiar de coisas que estão sendo testadas há tanto tempo? Porque nós somos humanos, né? A gente está sempre desconfiando dos outros humanos, até aqui nos Estados Unidos, uma sociedade tão avançada e o pessoal tem uma dificuldade tão grande. Por exemplo, em certos estados, aqui nos Estados Unidos, a própria sociedade não gosta muito de votos de um jeito ou de outro jeito, né? Mas que a tecnologia existe, né? Então, para ser sincero, eu não sei muito bem todos os aspectos sociais de por que as pessoas são assim. Eu vou só te dar uma pista. Geralmente, quem desconfia da urna eletrônica é porque está com medo do eleitor não votar nele. Geralmente é alguém que usa isso politicamente. Eu estou falando isso sem citar nomes, né? Deixa as pessoas pensarem nisso, né? Uma coisa que você pode ver é que nós confiamos muito na tecnologia. Você confia na tecnologia para fazer suas transações bancárias na internet, não confia? Sim. Então é porque a gente, se muito dinheiro pode ser gerenciado dessa forma, outras informações também podem ser gerenciadas de forma confiável.
Ô Rico, me conta como eu, você e todo mundo que está nos vendo podemos atuar para não virarmos um peão nesse xadrez aí da desinformação. É difícil. Desinformação vai ser um problema sempre. Sempre vai existir, porque sempre é natureza humana. Tem alguém que vai querer, por razões, né, políticas, ambições, ou seja o que for, querer enganar os outros. E vai arrumar um jeito de fazer aquilo, independente da tecnologia. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que bate na porta da sua casa e diz: eu sou o José Pobrezinho, me dá um dinheiro. Você acredita que é o José Pobrezinho que precisa do dinheiro? Ou eu represento a instituição X, você quer ajudar a instituição X? É muito difícil uma tecnologia que vai impedir isso, né? Mas, aos poucos, aprendermos que nós aqui do setor tecnológico, por exemplo, a Microsoft, estamos desenvolvendo as tecnologias de nuvem, que permitem guardar informação, de inteligência artificial, que permite analisar essa informação, e cada vez mais essas tecnologias estão te ajudando a lhe dar ferramentas para avaliar a informação, avaliar de onde é que ela veio, avaliar qual é o padrão dela, para que você possa tomar melhores decisões. Então, nós, como usuários, vamos tentar aproveitar, usar essas tecnologias para ter um pouquinho mais de segurança. Então, quando o banco diz para você, usa a autenticação de 2 fatores, que eu vou mandar uma mensagenzinha por telefone, topa, aceita, porque isso aumenta a segurança, né? Então, quando a gente faz isso, a gente vai, aos poucos, criar principalmente a geração Z, né? O pessoal mais novo, que não tem muita resistência, a se beneficiar disso e aprender a usar as ferramentas, que a gente aqui tem esse conceito, né? Que a inteligência artificial é para amplificar as pessoas, para as pessoas serem capazes de fazer mais. We're going to talk about the metaverse. Imagine your best friend is at a concert somewhere across the world. What if you could be there with her? O Mark Zuckerberg do Facebook, que agora se chama Meta, ele só quer falar de metaverso agora, né? Essa é uma ideia nova, é isso que eu quero te perguntar, porque nós já vimos aí Second Life, nós já vimos Minecraft, né? Será que o Mark está querendo só nos distrair? Olha, primeiro que não existe o metaverso. Às vezes as pessoas pensam que tem uma coisa chamada metaverso. Não, existem vários tipos de metaverso, né? E é uma combinação das coisas virtuais com as coisas físicas. Então, a ideia é antiquíssima. A ideia é que você vai misturar aquilo que você falou com uma forma, uma representação mais gráfica, uma coisa mais virtual. Por exemplo, hoje em dia, quando a gente se comunica, você de vez em quando manda uma mensagem através de um texto. Esse texto tem um emoticon, ou tem uma figurinha GIF que faz alguma coisa e você está se comunicando dessa forma. Se eu dissesse para você, nos anos 80, que era assim que você ia ficar conversando com as pessoas, você ia achar muito engraçado. Mas hoje em dia nós fazemos isso o tempo todo. Qual é o próximo passo? O próximo passo vai ser você fazer isso não apenas virtual, mas numa combinação de físico-virtual. Você vai estar no mundo físico, mas ao mesmo tempo você vai ter uma coisa virtual em cima. Imagina que você tivesse aí um quadro branco para você escrever, fazer um desenho. E eu quero fazer um desenho junto com você. Eu poderia talvez pegar o meu dedo aqui, mexer no quadro branco aqui na tela do meu computador e aparecer aí no seu, né? Então, o quadro branco existe tanto como uma coisa física onde você está e como uma coisa virtual onde eu estou. Então, a coisa aparece de jeitos diferentes em lugares diferentes e nós estamos a milhares de quilômetros de distância e mesmo assim podemos fazer coisas juntos. É por aí que vai. E a gente acha que essa ideia dos metaversos que vão misturar o físico com o virtual vão dar a capacidade de fazer coisas produtivas. そうですね。Look over here. Good morning, Sarah. Morning.
Nessa tragédia da Covid-19, nós sentimos, né, o poder que é você trabalhar remotamente. Eu acho que foi uma bela lição, não foi? Não só isso, Marcelo, que o bacana é que nos ensinou uma coisa. Por exemplo, o meu time aqui, é curioso que há muitos anos o meu time trabalhava de uma forma híbrida e remota, porque eu tenho gente que fica na Inglaterra, tenho gente que fica na Califórnia, tem gente que fica no Canadá. Tinha uma época que eu tinha uma pessoa no Quênia. Então, a gente sempre aprendeu já há muito tempo como é que você faz uma coisa produtiva com pessoas em vários lugares. Mas uma coisa que a gente aprendeu, e principalmente por causa da pandemia, primeiro, essas ferramentas como o Teams, como o Zoom, todas essas ferramentas de comunicação remota melhoraram muito. E a gente aprendeu aqui na Microsoft que você juntar o uso do Teams com o uso do Office, para que fique fácil, dentro de uma conversa, você buscar um documento, fazer uma apresentação, né, manipular a informação de uma forma... Você tem um chat, onde nesse chat você bota o documento, a pessoa já puxa, já vai no web, bate na versão mais nova do documento, você poder fazer isso tudo. E agora que a gente vai começar a voltar para o escritório, a gente vai para o mundo híbrido. E aí vai ser, como é que nós vamos fazer o mundo híbrido funcionar? Né? Tem certas pessoas que vão estar na sala de reunião, tem certas pessoas que vão estar aqui no mundo virtual. Como é que nós vamos conectar os dois da melhor forma possível? No fundo, eu já estou trabalhando nisso desde 30 anos atrás. Então, aos poucos a gente vai fechar e vai fazer se funcionar. Então, o mundo do futuro é o mundo híbrido, onde toda reunião, tudo que você fizer, você sempre vai acomodar o fato de que, a Maria devia estar aqui com a gente, mas a Maria está na Austrália. Não, tudo bem. Ela está. Liga lá ela pelo Teams e ela vai entrar e ela vai estar aqui com a gente. Que bom que você está me falando isso, que eu não queria voltar para aquele mundo antigo, viu? Here we go again. Like a goddamn meeting that could have been an email. So fucking assholes every goddamn time. Hey guys, how's it going? Eu costumo dizer que para se manter atualizado em tecnologia, você só precisa fazer uma coisa: filhos. Façam filhos. Esse é o meu conselho. Eu vou querer saber do meu convidado, na última parte da nossa conversa, o que ele fez para manter viva essa criança que está dentro dele. É com ela que a gente tem que aprender, né? A gente já volta. Um jovem engenheiro atrai a atenção de grandes empresas de tecnologia e vai desenvolver nos Estados Unidos inovações que mudam a vida de todos nós. Poderia ser o meu convidado, o Rico Malvar, mas eu estou falando de outro, Nikola Tesla. Uma vez ele disse o seguinte: não há emoção maior para o inventor do que ver suas criações funcionando. Faz você esquecer de comer, de dormir, de tudo. É assim mesmo, ô Rico? Você já passou noites e dias sem se alimentar e se alimentando só das suas invenções? Talvez não seja tão forte assim, não, mas dormi pouco porque tinha que terminar uma coisa, ou mesmo que não fosse um deadline, mas porque estava com vontade de fazer aquilo funcionar, de vez em quando acontece. Acontecia, principalmente quando eu era mais jovem, né? Você esqueceu, não almocei hoje. Não, tudo bem, mas eu estou aqui mexendo no meu negócio. E no fundo, você falou certo, é uma criação. Quando a gente inventa uma coisa nova, é uma criação. E o que mais nos dá prazer, o que mais faz a gente ficar emocionado é aquilo se funcionar e alguém poder usar aquilo, né? E se beneficiar daquilo. E você entra em outro modo, né? Que é esse modo da criança, né? O cérebro parece que funciona de um outro jeito. Eu acho que o que você fala de criança, na verdade, eu diria, é mais aquela vontade de ir atrás de uma coisa nova. Curiosidade. A curiosidade, exatamente. É a curiosidade de, mas se eu juntar esse pedaço com esse pedaço, de repente eu vou conseguir fazer o X. E aquilo te motiva e faz de você ir atrás. E aí é como se você esquecesse um pouco dos problemas do mundo. Aí parece até que é uma criança. E que história é essa de você botar uma ignição eletrônica no carro do seu pai? Numa época que isso nem existia. Então, onde é que você foi pegar uma coisa dessa? Não era É verdade. Não é? Que idade que você tinha quando você fez isso?
Eu devia ter uns 15 anos, 14 anos, né? Mas o bacana é que, nesse ponto, toda história onde você conseguiu fazer alguma coisa tem sempre um elemento de sorte, que eu sempre tive muita, dei sorte. E muito importante também é que nunca você faz nada sozinho, né? Então você tem um apoio. Então, desde criança, o apoio do meu pai de entender isso. Fala, pai, eu vou botar uma ignição eletrônica no seu carro, achei um circuitinho aqui, eu vou mudar assim, vai ficar muito mais eficiente. Aí ele falou, ai meu Deus do céu, mais um. Aí vai lá, deixou eu colocar. Curiosamente, a gente estava medindo quilômetros por litro e deu uma melhorada no quilômetros por litro. Olha aí, você já aí ganhou até ele. Ele falou, realmente o negócio funciona, né? Alô? Alô? Planeta Terra chamando. Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva, falando diretamente do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Tem uma frase sua, demorei muito tempo para decidir a ser engenheiro, foi só aos 8 anos. Que história é essa? Eu tinha 8 anos, meu aniversário, meu pai me deu um daqueles kits de eletrônica que você bota as pecinhas, faz um radinho, faz um amplificador, não sei o quê. Eu adorei aquele negócio. Aí eu falei, é isso que eu vou ser engenheiro eletrônico. E fui mesmo. A minha formação é na engenharia também. Eu sou engenheiro não praticante para a felicidade de quem anda nas pontes aqui de São Paulo. Mas eu quero que você me diga o que é a engenharia para você? Por que isso te atraiu? Olha, eu acho que a engenharia legal, de novo, é aquela você criar uma coisa bacana, uma coisa que é capaz de ter uma funcionalidade. Primeiro, que te ajuda, uma ponte, por exemplo, alguém pode usar a ponte, uma coisa bem legal, ou que faz uma coisa nova, um sistema de inteligência artificial que entende a sua voz e transcreve em texto para você, né? Então, primeiro, o desafio de fazer algo diferente. Isso em si é bacana. Eu vou inventar um negócio novo. Oba, legal. Serve para alguma coisa? Provavelmente serve. E aí, quando serve, melhor ainda, porque aí eu ajudei outras pessoas. Então, a combinação dos dois, inventar um negócio diferente, porque a gente quer criar. E segundo, você poder ajudar as pessoas é bem legal. É muito legal. E é a diferença entre o inventor e a inovação, né? Você pode inventar uma coisa que ninguém nunca pensou, mas ela só vira inovação quando ela atende à sociedade, né? Quando ela é usada, não é isso? Exatamente. É assim que a gente pensa também. A inovação só é uma inovação se a sociedade se beneficiar. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form. Qual foi a pior ideia que você já teve? Ixi, não dá nem para contar. A maioria das ideias dá errado. Então, já tive várias ideias que não deram certo. Eu lembro quando eu era novinho, a pior ideia que eu tive foi que eu achava que eu ia conseguir gravar sinal de vídeo numa fita cassete de áudio. De áudio? Aí eu ia pegar o sinal, eu ia fazer não sei o quê, um pensamento completamente errado. Cheguei a construir um protótipo, liguei lá, não funcionou nada. E depois, mais tarde, que eu fui estudar teoria de comunicação, teoria de informação, eu vi, realmente tem limites teóricos que dizem que não dá para fazer. E é aí que eu falei do professor Pardal, que você falou, olha, não é bem assim, porque desde criança você começou a inventar ou reinventar coisas que estavam dentro da sua casa. E a gente reinventa coisas. Né? A maioria das ideias que a gente tem, inclusive alguém já teve antes. Então, claro. Reinventar faz parte. Mas, às vezes, quando você reinventa, você percebe uma coisa nova. Mas a ideia anterior esqueceu desse pedaço. E aí você reinventa de uma forma, às vezes, até melhor. Ou às vezes, não. Mas não tem nada errado de reinventar, não. Na pior das hipóteses, você aprendeu.
Certamente você já trabalhou com cartão perfurado. Para quem não sabe do que nós estamos falando, o que é isso? Você programava no papel, botava uns cartões numa caixa de sapato, não era assim? Isso. E que bicho era esse, hein? Que linguagem era essa? Uns computadores, eles não tinham um sistema fácil que a gente chama de terminal, onde você tem, né, um teclado, um monitor. Você não tinha isso. O computador lia a entrada dos comandos de entrada através de buracos em cartões de papel. Era muito ineficiente. Mas foi assim que eu comecei a estudar computação, com esses cartões perfurados. Era difícil. Eu também carregava. Fortran, você programou em Fortran, não? Usando a linguagem Fortran, que era muito ineficiente. Mas eu falo isso às vezes em palestras por aí, tem a galera do Fortran que fala, ah! O pessoal ainda está animado com o Fortran, não tem? A gente fez muita coisa, né? A sociedade, as primeiras naves espaciais, tinha muito código Fortran nelas. Claro, a viagem do homem à Lua, né? Foi uma viagem... A viagem do homem à Lua foi com código de Fortran. Olha aí. More than 50 million people are watching this launch. John, the IBM is wrong. Let's get the girls to check the numbers. My gals are ready. We can do the work. Colonel Glenn? It's good to know NASA hasn't given up on good old-fashioned brain power. Friendship 7 has experienced some sort of a malfunction. There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. We're in the fight of our lives, people. Você saiu do Brasil em 93, não é isso? Como foi essa encruzilhada de decisão para você? Apareceu uma oportunidade de uma empresa aqui nos Estados Unidos, que eu conheci o pessoal, foi uma empresa que foi fundada por colegas meus do MIT, né, que no início dos anos 80 eu tinha estudado aqui nos Estados Unidos, tive esse contato com o pessoal, e 10 anos mais tarde tinha a empresa e eles disseram, olha, nós temos uma vaga aqui de diretor de pesquisa e você é bom desse negócio, você não gostaria de vir para cá, não? Aí eu e minha esposa ficamos, acho que um mês pensando no assunto. Vale a pena ir para lá ou não ir para lá? No fundo, vimos a combinação de dar aos nossos filhos uma vida múltipla, né? Eles entender a sociedade brasileira, entender a sociedade americana, ser exposto à educação aqui nos Estados Unidos, que é muito boa, né? E também, do ponto de vista profissional, talvez eu pudesse realizar mais coisas aqui do que lá. Então, a combinação entre a oportunidade profissional e a oportunidade da família de estar numa comunidade diferente e aprender dessa vida, e foi bem legal, deu certo, né? Do que você mais sente falta do Brasil? É uma sociedade diferente, né? O Brasil é uma sociedade mais light, tem vários problemas, mas tem várias coisas boas, né? As pessoas são light, as pessoas são abertas, as pessoas são dispostas a ouvir um pouco umas às outras. As pessoas gostam de sentar num bar, tomar cerveja e falar abobrinha. Então, de vez em quando você sente um pouco de falta disso. E também da praia, porque as praias do Brasil são bem legais. E parece que você tem uma quedinha pela goiabada também. E eu gosto de goiabada. E aqui, americano não faz goiabada, porque goiaba só no Havaí que tem goiaba. Não tem tecnologia para goiaba ainda aí. Como uma gringa explicaria goiabada? Goiabada. Eu gosto de goiabada porque eu acho bem eficiente. É como se fosse uma geleia em bloco. É tipo de fruta, sabe? E você hoje é esse brasileiro numa posição de destaque numa empresa da importância da Microsoft. Eu queria que você falasse para os pais que estão nos vendo agora, que às vezes se aborrecem com filhos que são muito irrequietos, ou desmontam o liquidificador, ou ficam buscando aprender várias coisas diferentes. O que você tem a dizer para eles? Olha, o que eu acho mais legal, até uma coisa importante, até do ponto de vista ético do engenheiro, é que no fim, como profissional, a gente quer inventar as coisas que vai ajudar a sociedade. Então, a gente inventa coisas que ajudam a educação das crianças. Por exemplo, imagina que você é uma criança que tem autismo e você está querendo ler um documento no computador. A Microsoft criou um sistema chamado leitor imersivo, onde as palavras aumentam de tamanho, as linhas separam e vem um sistema que vai colorindo de pouquinho em pouquinho cada palavra, ajudando a criança que tem ou autismo ou dislexia a conseguir ler o documento. Você bota isso numa escola, ajuda a professora como é que aquilo entende,
você consegue educar bem melhor essa criança, incluir essa criança na sala de aula, que aí a criança vai começar a conseguir ler os livros, conseguir entender as coisas e conseguir participar, apesar de ter dislexia ou apesar de ter um autismo. Então, esse é um exemplo, que as nossas maluquices de inventar acabem inventando uma coisa tão importante quanto você melhorar a educação de uma criança. Cara dessa, pô. Por que você tá feliz assim, pô? Ai, amiga, mas ela não tá passando de festa, porra! Escola pública, amiga, só a gente sabe. Eu quero chorar. Hoje os seus filhos são adultos, né? Sim. Eles seguiram a vocação deles? Não foram como eu, que aos 8 anos de idade decidiram, eu quero seguir o que vocês viram. Não, eles tiveram um caminho diferente, mas eu sempre disse para eles, olha, vai atrás do seu caminho, você não precisa pegar apenas um caminho, às vezes você pega um caminho e de repente você dá uma viradinha. E o que eu falo para eles é, qualquer que seja o caminho, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar até o dia que eu morrer. Mas segue o teu caminho e o mais importante é ser feliz. É muito legal isso, né? E não precisa voltar num caminho, né? Você pode continuar e ir ajustando a direção, não é assim? Você pode continuar ajustando. Tem até alguém, não me lembro, acho que várias pessoas falaram isso, que diz assim, quando você está num caminho e tem uma divisão na estrada, pega. Tem uma virada, pega. Vai lá explorar, quem sabe. Você fez isso várias vezes, né, Rico? Pois é, e às vezes vale a pena o risco. E eu sempre digo para a pessoa, principalmente os mais novos, olha, pega uma coisa que te interessa e vai, e aquela decisão não é para sempre. Então, você pode pegar um dia e dizer, não é mais isso que eu quero. E, na verdade, se você ficar 5 anos, 6 anos, 10 anos fazendo a mesma coisa, está na hora de dar uma coçadinha. Né? Eu digo, se você se sente confortável, tá ruim. Conforto não é bom. Conforto profissional, conforto técnico não é bom. Vai atrás de uma variação, vai aprender uma coisa nova. Me diga, meu querido professor Pardal, Henrique Malvar, o que é a vida? Eu acho que o importante da vida é ser feliz. Você ir atrás dessa capacidade de criar, dessa capacidade de interagir com outras pessoas, de ajudar outras pessoas e de ser feliz, né? É isso aí. O Rico, o seu trabalho possibilitou uma tecnologia que nós vamos usar agora, a selfie. Peraí que eu já vou aí, eu vou fazer a selfie com você, peraí. Eu tô me sentindo no metaverso aqui com ele, ó. Tá vendo? Que legal. Ô, Rico, dá uma dica para as crianças que estão em casa. Qual aparelho que é mais legal de desmontar? Lá dentro de casa agora, que ela pode pegar e desmontar agora. Ah, não, hoje em dia os equipamentos para você desmontar é tão difícil, porque se você tentar desmontar um telefone desse, você não consegue montar de volta. Os pais estão aliviados com a sua última resposta. Na minha época era mais fácil, hoje em dia é mais difícil. Obrigado pela visita. Um grande prazer.